Glória a Deus. Abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Leremos do versículo 18 ao 29. Nosso tema hoje é Igreja Verdadeira, Ilustre e Desconhecida. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e às incontáveis hostes e anjos, e à universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora também ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, melhor dizendo, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Grande e eterno Deus, obrigado por tudo que já aconteceu nesta nave de templo. Pedimos, Senhor, que a Tua glória seja mantida neste lugar, que o Teu povo esteja sendo alvo do mover do Teu Espírito Santo, para receber uma palavra que vem do Teu coração para cada coração aqui presente. Faz uma obra de mudança para melhor na vida de todos nós, que nós cresçamos durante a exposição da Tua palavra. Trabalha com profundidade, tira todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração, para que os Seus filhos, na liberdade do maravilhoso Espírito Santo, possam, nesta ainda manhã, receber de bom grado esta palavra, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Todos podem se assentar. A paz do Senhor para todos. Todos felizes? Ontem eu fiz uma pesquisa com meus amigos. Nós estávamos aqui no preparo, deste almoço, o preparo desse almoço, que daqui a pouco será servido, e eu tive assim a inspiração de fazer uma pesquisa, que eles ouvem por aí, Certa vez Jesus fez uma pesquisa de opinião. Ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns João Batista,
outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, disse Pedro, representando aquele grupo de discípulos. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus disse para Pedro: presta bem atenção, Pedro, essa revelação não veio da tua intelectualidade, essa revelação veio do Pai Celestial. E Pedro ficou tão feliz, nossa, recebi uma revelação direta do Pai, o Pai me revelou, eu entendi, eu sou um intérprete do pensamento de Deus mesmo. Daqui a pouco Jesus disse: olha, preciso ir para Jerusalém, preciso pegar a via dolorosa, preciso passar por momentos difíceis, ser realmente fustigado na via dolorosa, tenho que passar por momentos terríveis. E aí Pedro disse: não, Senhor, de maneira alguma isso pode te acontecer, nem deve te acontecer, que não te aconteça tal. Aí Jesus disse para ele, aquele camarada mesmo que tinha recebido um elogio anteriormente, que tinha recebido uma revelação do Pai, o Pedrão agora recebe de Jesus o seguinte: afasta-te de mim, Satanás. Que coisa! É triste a gente ver que existe essas duas fontes inspiradoras. É lamentável, mas existem. E nós estamos na casa de Deus para termos ouvidos, para ouvir a voz de Deus, não para ouvirmos a voz do inimigo. Então vejam, olha só a pergunta que ele fez: quem diz os homens ser o filho do homem? Olha a distorção, olha a interposição que o inimigo faz entre uma pessoa comum, um cidadão comum, e o Evangelho e Cristo. Olha, Cristo está aí, eis que estou convosco. Ele sempre foi o Emmanuel, ele sempre foi atuante, ele foi mostrado no seu ministério terreno, na sua realidade, mas ele vinha sendo mostrado em sombra, através de todo aquele cerimonial. Ele era mostrado, Jesus era o Messias. E aí a pergunta é feita: olha, você tem toda essa cultura, o que vocês dizem a respeito de Jesus? Quem sou eu? Eu fui anunciado, agora eu estou aqui. E o que as pessoas veem em mim? João Batista tinha dito: no meio de vós está um a quem vós não conheceis. É terrível isso. Aí a opinião dele: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Nós vamos usar esse mesmo critério hoje para falar sobre a esposa desse pode ser, se eu pessoalizar a igreja, eu tenho que falar quem, né? Quem, melhor dizendo, não é? Dizem os seres humanos ser a igreja. E aí, fazendo essa pesquisa com meus amigos aqui, eles foram os porta-vozes, né, da opinião. Uns, local de reunião. Todo mundo me dá, o que é igreja? Local de reunião. É o lugar onde as pessoas se encontram. Eu quero ir na igreja, eu vou naquele local. Localizou a igreja. Aí você vai para a palavra e vê lá a igreja que está na casa de Priscila e Áquila. Aí você vê Jesus deslocalizando a bênção, dizendo: vocês samaritanos acham que a bênção está aqui no poço de Jacó, ao pé do Monte Gerizim.
E os judeus dizem que a bênção está lá em Jerusalém. E eu digo para você, que nem aqui, nem em Jerusalém, mas onde estiverem os verdadeiros adoradores, aqueles que o Pai procura para adorá-lo em espírito e em verdade. Outros, lugar de milagres. E hoje esse chamado, esse nome fantasia, né, para algumas inclusive, está aí nos horários nobres da televisão, né? Igreja, para a cabeça de muitas pessoas, é lugar de milagres. Para outros, consequentemente, é fonte de lucro. Para outros, é um ponto de encontro. E aí começa a ficar complicado. Começamos a ter algumas preocupações. Até agora nós não tínhamos muita preocupação em relação à nossa comunidade. Ponto de encontro. Aí a gente começa a ficar preocupado, né? Outros, a gente tem que falar, né? Tem alguns que acham que igreja é link para namoro. Agora, diante de tantas disfunções catalogadas nessa pesquisa de opinião, temos que reagir na condição de participantes dessa agência de salvação e dizer ou defender nesta ainda manhã do sábado a seguinte tese: o mistério que cerca a igreja não tem sido fonte de crescimento para os evangélicos. O mistério que cerca a igreja. E eu chamo a sua atenção para dizer que todos esses conceitos, todas essas colocações, elas estão muito distantes da realidade do que é a igreja. E é bom, e o Espírito Santo trouxe você aqui para você entender o que é a igreja. E existe por aí, né, no meio o gospel, né, a Globo está há já algum tempo, né, achou que é uma fatia do mercado interessante no meio dos evangélicos e lançou o Troféu Promessas e apoia a gravadora Som Livre, está pegando esse nicho de mercado. Um interesse, né? Uma conveniência. Hoje, figuras como Kaká, Marcelinho Carioca e outros aí dão aí para a galera aí uma segurança de que dá até status ser evangélico. Mas 99,9% desse povo não sabe o que é realmente o mistério que cerca a igreja. É bem possível que você, que aqui se encontra, não tenha tentado, não tenha olhado na palavra e visto as coisas riquíssimas que são as nossas prerrogativas, que são as nossas funções. O que nós falamos aqui foi de disfunções. Qual é a função da igreja? Eu falo brincando sempre, né? Eu uso um exemplo, né? Você já viu passar manteiga no pão com martelo? Você está utilizando a ferramenta totalmente equivocada. Como é que você pega a igreja para atender determinadas conveniências? Olha para que existe a igreja, e nessa ainda manhã desse santo sábado nós vamos falar sobre isso. Abra sua Bíblia em Efésios 3:10.
para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Que coisa, né? A gente fica pensando em ponto de encontro. Olha, que coisa grandiosa, que coisa nobre, que coisa linda. Eu peguei, olha só, é como você pegar uma bacia de ouro e utilizá-la para lavar os pés. Totalmente de ouro. Seria como você pegar uma seda para enxugar o chão. Olha o que nós temos feito com esse mistério que cerca a igreja. Olha, vamos ler de novo? Olha só. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aí no 11 diz o seguinte: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. É algo que já foi direcionado há muito tempo para ser praticado, para ser exercido pela igreja, ser universidade de Deus para os anjos. Você nunca ouviu falar isso, né? Universidade de Deus para os anjos. Quando eu comecei, uma das coisas que mais me atraiu, e eu tive a curiosidade de levantar isso, meu baixado no meio dos meus livros, mas eu levantei algo que eu aprendi em 83, 84, quando comecei a estudar teologia. Foi uma das coisas mais bonitas. Olha, é lindo estudar a palavra, estudar teologia, por causa dessas descobertas. Olha o texto, eu consegui levantar isso, né? Que está num livro bem velhinho lá, meu lá, que é Joias da literatura grega, literatura da Bíblia. Em Efésios 3:10, lemos um dos propósitos do ministério de Paulo pela igreja: a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. A palavra grega aqui traduzida como pela, que é diates, né? É uma preposição que fala de uma agência intermediária. Oh, meu Pai do céu, eu sou uma agência de Deus. Deus quer dar aulas para os anjos, e Ele delega isso para a igreja. E eu fico fazendo dessa agência intermediária uma condição tão mercantilista. Em muitos casos. É por intermédio da agência da igreja que os anjos santos estão aprendendo a multiforme sabedoria de Deus. Os anjos foram criados antes deste universo haver sido trazido à existência por meio do ato criativo de Deus, pois exclamaram de alegria ao contemplar a beleza da criação original. Isso está em Jó 38:7. Quando Deus pergunta para Jó onde você estava, quando os anjos já estavam fazendo isso. Então não existia ser humano ainda quando eles foram criados. O universo é muito antigo, com milhões de anjos, como é demonstrado pela ciência da astronomia. Os anjos têm estado a contemplar a majestade e a glória da deidade durante todos esses milênios, e no entanto ainda não haviam aprendido muitas coisas reverentes ao seu próprio Criador.
as quais só a igreja lhe podia ensinar. Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 12, nos informa quais são essas coisas que os anjos desejam apaixonadamente perscrutar. Os anjos nunca tiveram uma concepção do amor, da graça, da humildade, do alto sacrifício de Deus, até que puderam contemplar essas coisas na igreja. Aqui eles veem o Calvário, onde o Criador morreu, o justo em lugar dos injustos. Ali vem a encarnação, onde o Criador se revestiu da forma e das limitações de um ser criado. Ali vem o poder de Deus, que pode transformar um pecaminoso ser humano na imagem do querido Filho de Deus, manifestação essa muito maior do que a operou durante a criação do universo. Deus fez aparecer o universo inteiro mediante uma simples palavra proferida. No entanto, foi preciso o Calvário para tornar possível a igreja. A igreja só existe depois do Calvário, e ela é realmente essa universidade de Deus para os anjos. Dessa maneira, a igreja provê um curso universitário para os anjos. Como eles nos observam, como ficam admirados conosco, sendo nós seres inferiores aos anjos na escala da criação, como diz a palavra, nós fomos feitos um pouco menores do que os anjos. Em Cristo somos exaltados a uma posição superior à dos anjos, passando a fazer parte da própria família de Deus. A tradução mais plena pode ser o que se segue. Olha só: a fim de que a variegada, multiforme sabedoria de Deus pudesse ser conhecida dos principados e autoridades nos lugares celestiais por meio da agência intermediária da igreja. Ora, nós somos a agência intermediária de Deus e ficamos confundindo igreja com essas coisas tão pequenas. Eu acho lindo quando eu ouvi isso, 2 anos de idade, eu ouvi isso da boca do nosso pioneiro, pastor João Augusto Silveira, no momento de oração. Senhor, que a tua igreja invisível nesse instante esteja sendo alcançada pela tua graça, pela tua capacitação. Igreja de Deus invisível. Não adianta essa noiva, eu achar que essa noiva está aqui. Eu preciso mostrar para o mundo que ela está aqui. Eu preciso mostrar para os anjos que ela está aqui. A igreja do Tatuapé tem que mostrar que é professora, que é universidade de anjos, e não é ponto de encontro. Ela, consequentemente, pode ser, no agregamento de valor, pode ser ponto de encontro. Abra sua Bíblia em Mateus 16, do 18 ao 20. É aquele texto, parte daquele texto que nós já citamos, né? Mas do 18 ao 20 nós vemos o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei
as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Que então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Jesus não precisava que dissesse: o Cristo está aqui. Assim como a igreja não precisa dizer, colocar aqui uma placa muito grande. Nós até vamos colocar ali um painel na frente ali e tal, mas não precisa dizer. As obras dela mostram que ela tem chaves para duas coisas: para ligar e desligar. E eu confundi isso com outras coisas tão pequenas. Confundi isso com algumas coisas, presbítero Marcos, nós estávamos conversando agora há pouco, coisa de politicagem. Achar que a gente tem que participar de determinados conchavos. Eu não posso, isso é grande demais, querido. Já pensou? Primeiro nós falamos de universidade de Deus para os anjos, agora nós estamos falando de a detentora das chaves de ligar e desligar. E eu confundo isso com local de reunião, eu confundo isso com coisas assim tão pequenas. Abra sua Bíblia, Apocalipse 22 e 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Olha só, não está escrito assim: o Espírito e Gabriel dizem. O anjo Gabriel, especialista. O arcanjo Miguel. O Espírito e o arcanjo Miguel dizem: vem. Ele não diz. O coral dos serafins, coral dos querubins e o Espírito cantam. Interessante. Nós somos chamados para um dueto. Isso é um dueto lindo, né? A peça Maranata nós vamos cantar. A gente ouviu aqui em alguns momentos, alternando aqui 2 vozes, 3 vozes, né? Mas lá nós temos que ensaiar, começar a ensaiar com o Espírito Santo para essa peça musical chamada Maranata, que nós vamos entoar. Você faz o favor de ler descobri que terei menos tempo para viver aqui para frente do que já vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ele chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço. Já não tenho tempo de lidar com mediocridade, gente. Não tenho mais tempo. Já não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados. Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram.
cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que já nem fazem parte da minha. Já não tenho tempo de administrar milímetros de pessoas que, apesar da idade cronológica, são maturos. Detesto fazer a cariação de desafetos que brigaram pelo majestoso cargo de secretário-geral do coral. As pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência. Minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir dos seus tropeços, que não se encanta com triunfos, que não se considera eleita antes da hora, não foge da sua mortalidade. Só há de caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz valer a pena, e para mim basta o essencial. É muito elevado, queridos e queridas, sermos igreja, sermos a noiva, o Espírito e a noiva, num dueto lindo, dizendo: ó, vem, Maraná. É muito mais do que essas coisas pequeninas que estão sendo debatidas, que fazem parte às vezes de reuniões. Eu fiquei escandalizado um dia com uma das nossas igrejas que gastou 1h30 para uma reunião para decidir se a panela que faz o pão da ceia deveria ser exclusiva ou não. 1h30. É terrível isso, queridos. Olha só, 1 de Pedro 1:12. 1:12, ele diz. Vamos lá na sua Bíblia, vamos lá. A eles, olha só, a eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Que coisa tão elevada, que coisa tão alta. A coisa que o anjo quer atentar, quer entender, mas não consegue. Ele só vai entender através da nossa atuação, da nossa vivência. E eu quero chamar agora vocês a atenção para uma questão funcional. Isso é o que realmente conta. E é o que realmente vai contar, até por causa da queda. Deus disse à serpente: é a semente da mulher vai te ferir a cabeça, vai esmagar a tua cabeça. Romanos 16 e 20. Que coisa maravilhosa, que coisa nobre, que coisa útil para o universo, tanto o universo visível como o invisível.
Olha o que a igreja vai fazer. Deus disse: a semente da mulher vai te esmagar a cabeça. A mulher vai te esmagar a cabeça. E o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. De vossos pés a Satanás. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. A função linda, maravilhosa. Olha o que nós já falamos. Nós falamos de universidade de Deus para os anjos. Nós falamos de detentora das chaves de ligar e desligar. Nós falamos de noiva que executa em dueto com o Espírito Santo a peça musical Maranata. E nós falamos de mistérios que a igreja recebe e só a partir dela que os anjos podem entender. E agora nós estamos falando numa questão funcional definitiva de que a derrota definitiva de Satanás acontecerá com o esmagamento da sua cabeça através da igreja. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Eu não falei de templo bonito, templo majestoso, templo de pedras vindas do Oriente. Eu não falei de situações de glamour, de pompa. Eu falei da questão funcional. A igreja, ela precisa se valorizar um pouco mais. Você não está aqui para coisas terríveis. Olha só o que Jesus fez por nós. Nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, com prata, com ouro, com dólar, com ien, com euro, e nem muito menos com o real. Nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado. Então, queridos e queridas, ser igreja é muito mais elevado do que andam falando por aí. Vamos nos colocar em pé. Vamos cantar?